Oi, estamos aqui falando de fé, de problemas da vida, algumas datas significativas importantes. Eu quero falar para você hoje, de maneira muito concisa e rápida, de um trecho que eu acho fabuloso no Evangelho, nos Evangelhos, que é a multiplicação dos pães. Olha a preocupação de Jesus quando vê a multidão. A multidão que vai ao encontro de Jesus porque sente em Jesus uma força atrativa. Jesus falava de um Deus que não estava prisioneiro do templo, dos rituais do templo, mas um Deus que acolhia pobres e pecadores, marginalizados, um Deus que é compassivo, que é misericordioso, um Deus que é amor, um Deus que de fato cativa as pessoas. Por isso as pessoas iam atrás de Jesus, porque Jesus conseguiu aglutinar uma multidão de gente sofrida, marginalizada, que não era valorizada pela religião naquele tempo. E Jesus começa a falar desse Deus e atrai uma multidão. E quando ele vê a multidão que ia atrás dele, ele pergunta aos discípulos: onde vamos comprar pão para tanta gente? E aí Felipe disse: olha, nem 200 moedas bastariam para dar um pedaço para cada um. Felipe não entendeu a proposta de Jesus. Felipe, que pensou que era preciso ajuntar para depois distribuir. Aparece também André, que diz para Jesus o seguinte: olha, tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Jesus, então, primeira coisa que faz: traga o menino aqui, os 5 pães e os 2 peixes. Você percebeu que 5 e 2 dá 7, que na Bíblia é o número perfeito? Os 5 pães e os 2 peixes é o que cada um tem para colocar em partilha. Entrega isso a Jesus e ele vai fazer o milagre da multiplicação. Porque o milagre da multiplicação é o milagre da partilha. É isso que Jesus faz. E a primeira coisa que Jesus faz é pedir que o povo se assente. No tempo de Jesus, somente as pessoas livres comiam sentadas. Os escravos comiam em pé. Jesus manda o povo se sentar, porque Jesus quer pessoas livres, não escravas. Deus quer a liberdade para todos. A ceia que Jesus quer fazer com todos é uma ceia com pessoas livres, por isso manda o povo se sentar. Pega os 5 pães e os 2 peixes e agradece a Deus, porque reconhece que toda a criação pertence a Deus, todo fruto da terra pertence a Deus. O homem que se apossa da terra como dono, se apossa do alimento como dono, enquanto muitos passam necessidades e passam fome. Jesus agradeceu e depois mandou os discípulos distribuírem. Os discípulos distribuíram e todos comeram até ficarem satisfeitos. A sociedade que nós vivemos hoje diz para nós, diz sobretudo para os pobres, o que eles devem comer. Num momento tão difícil de inflação, o alimento, o preço da gasolina nas alturas, o alimento encarecendo, o que o pobre come? Olha, a sociedade diz o que o pobre deve comer, como ele deve se vestir, como ele deve morar. Deus quer que todas as nossas necessidades sejam satisfeitas. Necessidade de uma moradia digna, necessidade de um trabalho digno, necessidade de um alimento digno. Olha para você ver como esse texto nos provoca a uma mudança de mentalidade. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, ainda encheram 12 cestos. Significa que se todos partilharem a perfeição, haverá alimento para todo mundo, todos ficarão satisfeitos. O problema não está na produção de alimento, o problema está na distribuição, na ganância do homem que quer sempre mais, enquanto uma multidão fica relegada a não ter o necessário. Que este trechinho do Evangelho nos ajude a pensar um pouquinho na nossa vida e na sociedade que nós estamos construindo. E na fé que nós celebramos, porque é impossível uma pessoa dizer que tem fé quando não traduzir esta fé em gestos concretos de fraternidade, de solidariedade e na luta por uma sociedade melhor. Um grande abraço a você.